Você entrou em dezembro, hoje a gente está em abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Passou 4 meses. Quantos contratos assinados você tem? Contratos assinados, 5. 5 contratos de mini mercado em 4 meses. 5. Uhum. Vamos lá. Gente, então a ideia aqui é que vocês contem a história de vocês e ajude a mostrar aí os resultados que vocês estão tendo, muito através da mentoria e do espírito empreendedor de vocês, né? Então, eu queria só recapitular aqui. Quando que vocês bateram na cabeça aí, pô, talvez esse negócio de mercado autônomo seja interessante, tô pensando em empreender, fala pra gente como é que começou isso daí. A gente começou quando, acho que vocês sabem, né, eu trabalhei durante 15 anos numa grande empresa multinacional, né, estava num cargo, posso dizer, assim, hoje, para os níveis bem, um cargo bom, importante, né, na empresa, como gerente de filial. Infelizmente, eu acabei saindo, né, fui desligado. Durante esse período, quando a gente se mudou aqui para Maceió, a gente mudou para a casa de rua, né, mas aí depois, quando eu acabei assumindo a gerência da filial, eu comecei a viajar muito para a Bahia. E por esse motivo a gente começou a visitar alguns condomínios para a gente ficar mais confortável e mais seguro. E com isso, visitando alguns condomínios, a gente viu que realmente quase nenhum, ou muito poucos, tinham mini mercados autônomos, né? E a gente já vinha de São Paulo e já conhecia e sabia de vocês, que vocês tinham isso, né? Tinha uma mentoria, tinham mais de 100 mini mercados. E isso ficou na nossa cabeça. Um dia eu comentei com a Sara, um dia a gente foi aqui no bistrozinho, no restaurante até que vocês foram com a gente, e o ex-dono de lá, ele tinha um, e ele comentou que aqui no nosso condomínio, que ele estava conversando com o Cid para colocar aqui. Isso ficou na nossa cabeça, daí eu falei, pô, a gente podia colocar lá e tal, mas aí, enfim, foi para lá. Desistimos e tal. E aí, quando eu acabei saindo da empresa, logo na hora, eu já comecei a pensar em mil e uma coisas, e das ideias que vieram na nossa cabeça foi montar um mini mercado. A gente foi estudando o lugar, foi visitando, vendo que tinha oportunidade, e aí, quando vocês estiveram aqui, a gente foi 100% convencido, né? O Gui já tinha conversado, né, com alguns síndicos, já tinha apresentado a proposta do mini mercado, e no dia que nós recebemos a proposta da empresa de São Paulo para a gente ficar aqui em Alagoas, o Gui faria home office, nós assinamos o nosso primeiro contrato de mini mercado. Então, tipo, foi meio que uma resposta do universo, assim, porque a gente estava no caminho certo, né? E vocês... Quanto tempo vocês entraram na mentoria, gente? Dezembro a gente entrou. Aí a gente mandou a proposta para eles, a gente estava lá em Carneiros, foi no dia 21 ou 22, foi no meu aniversário. E aí, acho que depois de uma semana, ele já falou, pode mandar a minuta que é de vocês. Então, vocês entraram na mentoria, dia 20 e pouco de novembro, perto do seu aniversário. Isso. Mandaram a proposta, em questão de uma semana já tinha um mini mercado com contrato assinado. Foi. E a partir do contrato, vocês tinham um contrato ou vocês usaram o que a gente... Não, a gente usou tudo de vocês, com base em todo o pitch de vendas, o modelo de proposta padrão, o modelo do contrato, tudo conforme vocês passam na mentoria. A proposta, o que ofertar para cada condomínio. Exato, como prospectar, como procurar no Google Maps, como contar se vale a pena ou mais de 100, tudo conforme vocês explicaram na mentoria. Não fizeram nada por nossa parte. Claro que assim, eu por trabalhar sempre na área comercial, na área de orçamentos, né, e gerenciamento de projetos, claro que ajudou, não tenho dúvida, mas toda a parte específica da parte do mini mercado, sempre seguindo o que vocês nos ensinaram. E o Guilherme, ele é bem Caxias, viu, gente? Ele segue assim, ó, bem a risquinha mesmo. Sabe. Ele assiste a aula, ele anota e ele faz. A gente sabe disso. Gente, as pessoas que mais têm resultado são as pessoas igual o Guilherme, que assistem e vêm de novo, e não entendi, vou fazer. Aí, tem algumas pessoas que a gente fala assim, ó, a prospecção você vai fazer isso, a proposta você vai fazer isso. Aí o cara igual o Guilherme é o cara que se dá bem, porque ele pega o que eu falei, ele acredita, eu já fiz tudo que dá pra fazer, eu sei o certo e o errado. Aí tem pessoas que ficam patinando, falando assim, e se eu fizer tal coisa? Mas eu falei pra você fazer isso? Não, então por que você tá fazendo? Então, porque assim, se eu fosse querer fazer do meu jeito, eu não contratava a mentoria, não investia o valor e me arriscava, né? E mesmo porque tem gente que também não faz igual o Guilherme, que entende, assiste, vai. Tem gente que não estuda e que é tudo mastigado. Aí essas pessoas, elas ficam bloqueadas. Porque se elas perguntaram, eu respondo, elas sabem. E o que elas não perguntam, porque elas não têm nem ideia que possa existir, elas não estudam, não aprendem. Vocês estudam, e aí tiram as dúvidas. Porque as coisas fazem mais sentido. Então, a gente vê que o resultado que vocês colheram tem, claro, a rapidez e as assertividades é nossa, mas o método de colocar em prática, aplicar, é totalmente mérito de vocês. Então, assim, em dezembro vocês assinaram o primeiro contrato. Quantos mini mercados vocês estão abertos? Resume aí pra gente. Tá operando um. Você entrou em dezembro, hoje a gente está em abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Passou 4 meses. Quantos contratos assinados você tem? Contratos assinados, 5. 5 contratos de mini mercado em 4 meses. 5. Uhum. Então, você estava lutando aí algum tempo atrás, pô, saí da empresa, que eu tô há 15 anos, não sei para onde eu vou, se eu volto para São Paulo, se eu fico na Alagoas.
Exato. Aí tomou esse salto de fé, que eu sei que foi difícil, né? É duro você largar isso, ainda mais com um filho pequeno e com um monte de responsabilidade que vocês têm. Tomou um salto de fé aí, decidiram empreender. Sim. E agora estão encaminhando para 5 mercados. Exato. Cara, que loucura isso. Que maravilha. Maravilhoso. E como tá o a gente tá faturamento? pegando 5, né? E como tá o faturamento de vocês? Vamos lá. E o primeiro também tem uma história boa, né? Que o primeiro, a gente queria iniciar o primeiro de qualquer jeito. E a gente sabia, né, que para valer a pena teria que ter pelo menos 100 casas ativas, né? Só que quando a gente visitou, o síndico falou para nós que tinha entre 50 e 60, lá são 130 lotes, mas aqui os condomínios têm essa característica, todos são muito novos. Então, assim, todos foram entregues há 1 ano, 8 meses, então tem muita casa em construção. Então, quando a gente visitou, ele falou que tinha de 50 a 60 casas ativas. E que até o final do ano teriam mais ou menos 70, porque tinha muita gente em mudança. E, como eles tinham uma dor que lá, tinha uma empresa pode nem chamar de mini mercado, mas tinha uma cervejeira lá, que uma empresa só colocou uma cervejeira. Eles tiveram, aí a empresa não foi retirar, tiveram puta dor de cabeça. Então, eles queriam logo uma empresa de mini mercado. Então, assim, aliada à nossa proposta, que foi muito boa, versus a necessidade que eles tinham, fechou rápido. E a gente aceitou porque a gente queria iniciar logo, porque a gente sabe que o empreender você tem que ter logo um, né? Mesmo que no começo a gente fez as contas e viu que talvez fosse empatar, e talvez nos primeiros meses até perder dinheiro, né? Perder assim pouco, né? Era um risco baixo, mas a gente decidiu arriscar, montamos, e a meta do primeiro mês, a gente estava colocando como meta faturar uns 6 mil, né? Aí a gente inaugurou dia 16 do 3. Não, 16 do 2, desculpa. A gente inaugurou dia 16 do 2. A gente tinha colocado como meta faturar R$2.500. Logo nos 3 primeiros dias a gente faturou 4.100. Puxa vida. E aí, para nossa surpresa ainda, porque é um indicador nosso, né? A gente pergunta, eu coloco alguns indicadores, né? Eu fui perguntar para o síndico quantos moradores realmente, quantas casas ativas tinha. Para nossa surpresa, só 46. Melhor do que vocês imaginavam, hein? Melhor do que a gente imaginava. E aí o mês completo foi R$10.600. Com 46 casas. Que maravilha. 45 casas. Esse mês não tá tão bom quanto o passado, né? Porque a gente sabe que o mês passado teve o carnaval, tiveram algumas coisas que acho que foi uma novidade, enfim. Mas a gente acha que esse mês vai ficar, ou vai empatar, ou vai ficar um pouquinho abaixo, né? E agora a nossa expectativa é inaugurar. Tem que levar em consideração que a gente está numa cidade turística, né? Então, muitas casas aqui, o pessoal mora em Maceió e desce para cá, né, para a cidade no final de semana. Então, isso acaba impactando também. Então, geralmente, os nossos finais de semana, a gente tem um índice alto de vendas. E agora a nossa expectativa é para o segundo, a gente triplicar o faturamento, porque esse segundo é 3 vezes maior de moradores, tem 115. E aí, mês que vem é quadriplicar 5 vezes, porque a empresa Pointer, a gente já tem tudo aqui, o totem, as gôndolas, porque a gente fez uma compra boa aí com o apoio de vocês, né, nas gôndolas que vocês estão dando para os mentorados. Então, já tem a gôndola aqui, já tem o totem. Já tem no mercado, vocês usaram a gôndola que a gente colocou disponível. No primeiro não, porque ainda não tinha, mas nesse segundo e no terceiro vão ser as gôndolas de vocês, que a gente já fez uma compra maior, já sabendo das expectativas que a gente tinha de mini mercado. E aí, no início de abril, a gente abriu a Pointer, que é uma grande empresa aqui de Marechal Deodoro, que tem aproximadamente de 500 a 600 colaboradores. Então, a nossa expectativa por baixo é chegar só com ela de 25 a 30 mil reais. Só com ela. E aí, com esses 5 contratos, com todas as lojas abertas, quanto que vocês esperam ter de faturamento? A expectativa com os 5 primeiros em junho, a gente já está até final, em junho já é a gente faturar 93 mil reais. A expectativa. O que vocês estão tendo de margem, Gui? Lucro de Resultado vocês? da última linha? Aí vamos lá. Esse mês de março deu 22%. Isso porque o ar-condicionado e os 2 equipamentos, a geladeira e o freezer, a gente dividiu no cartão de crédito em 10 vezes e eu estou conseguindo pagar já com o primeiro mini mercado, ele já está se pagando. Então, hoje deu 22% no último mês, mas se eu tirasse isso, tivesse sido investimento, daria uns 30, 35. O certo é tirar. Você coloca o lucro operacional e depois coloca uma linha de investimento, né? Então, seria uma linha de investimento que, como eu estou pagando, eu estou considerando como se fosse uma locação de 10 meses, entendeu? Eu sei que seria o certo tirar ele do investimento, né? Mas hoje, como o mercado está indo bem, eu coloquei aqui como se fosse uma locação com valor mais alto, entendeu? Com 93 mil de faturamento, só para dar uma perspectiva para vocês. Aí você vai ter outros custos, talvez você tenha um pequeno de distribuição, estoque, e tudo mais. Sua margem deve estabilizar entre 20 e 25, já considerando tudo. Isso. Tá? Isso Cara, mesmo. olha o dado que eu vou falar aqui para você agora. O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Só 10%, 2 milhões de CNPJs, passam a linha de 100 mil reais por mês. Vocês, em questão de meses, não vai dar um ano de empresa, vocês estão entre os 10% melhores empresários do Brasil.
E veja, se você faturar 93 mil com 25% de margem, Vamos falar 20, vai. vamos fazer 20 então, ó. Você vai ter 18 mil, 19 mil de lucro líquido. Para você estar no 1% mais rico do Alagoas. Vocês moram em Alagoas. Sabe qual que é a renda que você tem que ter? Familiar. R$ 8.400. Se você ganha R$ 8 mil em Alagoas, você está no top 1% mais rico. Questão de meses, vocês criaram uma empresa que vai dar de lucro 19. Duas vezes isso daí. Então, eu acho que vocês não se arrependem de ter tomado esse passo de fé aí, né? Com certeza não. Claro que tem muito trabalho ainda, né? Ainda tem mais. Claro que tem. Vou dizer que tem 3 para a gente abrir, né? Mas não tenho dúvida que vai dar tudo certo, a gente está no caminho certo. E vocês estão a nossa meta era tentar abrir 12, né? Era ou abrir 12, porque eu tinha feito uma média de mais ou menos 10 mil, né, por condomínio, mas a gente está vendo que vai ser maior, ou chegar ao faturamento de 100 mil por mês, até o final do ano. Então, acho que em julho a gente vai bater os 100 mil de faturamento por mês. Vai ter que dobrar essa meta aí. Se tudo der certo aqui, é para chegar no final de dezembro com 190.250 de faturamento. Olha, por cara, mês. A gente demorou mais que isso, hein, Gabi? Demorando. Isso colocando só os que eu tenho 95% de chance que a gente vai fechar. Nem tô colocando os demais que tem aqui no CRM. Eu acho que o que fez a gente demorar, quando a gente começou, foi a falta de um norte. A gente nunca sabia se a gente estava fazendo certo ou errado. A gente não sabia se a precificação era certa ou errada. Os produtos, que a gente dá uma lista pronta de produtos, né? Lógico que vocês devem ter colocado um tempero de vocês aí, mas devem ter aproveitado 90%, 95%. Com certeza. A gente não tinha uma lista. Então, nosso primeiro instinto foi colocar o que tinha em casa. Mas pra vocês terem ideia, o item que mais vende nas nossas lojas, aí deve ser igual, é a Coca-Cola. Eu e a Gabi, a gente não consome Coca. Então, se eu for pelo meu gosto, se eu for pelo gosto da Gabi, a gente ia deixar de vender os melhores produtos. Então, até a gente desenvolver essa lista, a gente perdeu muito tempo, muito dinheiro. E às vezes a loja não faturava, não é porque o ponto era ruim, porque o condomínio era ruim, era porque eu estava com os produtos errados, eu estava com a precificação errada. Perdemos dinheiro com precificação. Eu acho que o que mais doía é perder condomínio pela estratégia comercial errada. Hoje a gente fala para vocês com segurança o que vocês precisam oferecer. Então, hoje, só de ser assertivo na parte do comercial, produtos, precificação, layout, investimento. Como vocês iam imaginar que num condomínio desse só colocar gôndola? Nunca. Vai ver as franquias. A franquia coloca gôndola. E nunca tem o retorno. A franquia gasta 14 mil dentro de um estoque e nunca vai vender produtos que não são necessários. Então, essas coisas, a gente fazia escolhas erradas, a gente tinha um investimento maior, aí limitava a nossa escala, porque faltava dinheiro para as coisas que realmente dão dinheiro. Então, a gente teve que penar para aprender. E eu acho que o que a gente oferece é isso aí. Aqui é isso, tipo, o tempo. Com certeza, não tenho dúvida. E é bom poder contar com vocês e vocês já trilharam todo esse caminho, então fica muito mais fácil. A gente não precisa bater cabeça, né? É só seguir e correr para o abraço, para o sucesso. A gente queria saber de vocês, assim, se vocês acham que, por enquanto, né, vocês ainda estão vamos dizer assim, na jornada. Se valeu a pena vocês entrarem na jornada. Se vocês fariam de novo e, vamos dizer assim, o maior aprendizado que vocês tiveram, algo que você falou assim, pô, realmente isso daqui, sem isso eu tava perdido. Não, com certeza, eu faria 1000 vezes de novo, mas no formato de mentoria. Né, então, vou dar um exemplo. Esses dias, um amigo meu vai me perguntar se eu já tinha estudado cafeteria. Meu amigo, eu nunca estudei, mas se você for procurar, não vai no formato de franquia, porque o setor que a gente sabe que franquia é péssimo, então cafeteria deve ser mais ou menos parecido, claro que não deve ser igual, mas deve ser mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, eu faria de novo 1000 vezes. Acho que o maior... Sem franquia. Sem franquia. Ia procurar alguém especialista numa mentoria de cafeteria, por exemplo, né, se fosse para algum outro setor. Mas se fosse coisa de mini mercado, com certeza faria isso 1000 vezes de novo. E acho que, com certeza, o maior aprendizado é o skin in the game, né? Você tá ali, você arriscar, porque para você ter ganhos maiores, você tem que arriscar, não tem jeito, né? Então, só você colocando ali o seu dinheiro, o seu tempo e, né, a sua... talvez botando em risco, porque lá em São Paulo eu poderia hoje estar com uma assistência médica, com um salário talvez um pouco maior. Enfim, a gente resolveu reduzir um pouco o nosso padrão de vida, agora para poder no futuro colher uma coisa muito melhor para nós, né? Porque aqui vai ser um negócio nosso, que a gente quer ter isso aqui para a vida toda, e a gente não tem dúvida que isso vai ser o primeiro de vários negócios que podem aparecer aqui para nós. Vai ser sim. Com essa mentalidade, vai longe, né, Gabi? Acho que o nosso maior desafio foi sair da caixinha, né? A gente meio que foi criado com que o CLT ele é o que te dá estabilidade, não te dá segurança. Então, como o Gui tinha o CLT, quando a gente veio para cá, a gente se sentia seguro com relação a isso. E sair dessa caixinha para empreender é o que dá muito medo, né? Agora, você pegar o dinheiro que nós tínhamos ali contado e falar, não, vamos investir no mini mercado,
foi assim, deu um baita frio na barriga, né? Mas é o que o Guilherme falou, a gente faria com certeza de novo, porque a gente está vendo assim, a gente não tem um retorno financeiro ainda, porque nós estamos usando o lucro do mini mercado para reinvestir na abertura dos novos mini mercados, mas a gente está vendo o negócio dar muito certo, assim, e é uma coisa que a gente está amando fazer juntos, né, amor? Apesar das brigas, né, das discussões, porque um tem uma visão, o outro tem uma visão, então a gente fica discutindo entre a gente aqui como fazer, mas a gente está gostando de fazer junto. E sem falar da parceria, né, que a gente criou aqui, né, nesse negócio, que hoje é um negócio nosso, né? É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês estão felizes com o dia a dia aí de comprar, abastecer, lidar com o cliente? Demais. Abastecer, eu não vou falar, não é muito legal não, né, mas é osso do ofício. Nesse começo a gente sabia que a gente ia ter que se doar muito, então a gente faz tudo, a gente visita, a gente vai no atacadão, né, porque nem todos os produtos ainda a gente compra, né, dos grandes distribuidores, né, mas instala a câmera, configura a câmera, por enquanto a gente faz tudo, né, mas eu pelo menos, a gente ama demais. Ixi, se eu pudesse... Acorda, a primeira coisa que faz é ver quanto faturou no dia anterior. É isso aí, gente. Ixi, eu fico olhando o faturamento toda hora. Entra alguém na loja, eu tô olhando. Vendo o faturamento, se tá de acordo ou não tá. Enfim, a gente tá gostando demais. É totalmente diferente do CLT, né? É outra empolgação, é outro sentimento, né?